Olá, meu nome é Yasmin do Carmo Cassimiro e hoje eu vou tratar com vocês de um assunto de bastante relevância, principalmente no contexto atual da pandemia de Covid-19. Vou falar de segurança alimentar, direitos humanos à alimentação adequada e sobre a própria pandemia. Mas vamos tratar desse assunto à luz dos bancos de alimentos e de dois diplomas normativos, o Decreto 10.490 de 2020 e a Lei 14.016 de 2020. Bem, a primeira questão que se impõe é o porquê da existência dessas duas normas. Ambas se propõem a regulamentar os direitos humanos à alimentação adequada e a segurança alimentar. No caso da segurança alimentar e dos direitos humanos à alimentação adequada, nós temos a Lei 14.016 de 2020. Já no caso dos bancos de alimentos, nós vamos ter o Decreto Federal 10.490 de 2020. Apenas cito essas duas normas para contextualizar no âmbito do direito. Para além do âmbito do direito, é preciso entender a atual situação de crise sanitária que o Brasil enfrenta devido à pandemia de Covid-19. Nós temos o empobrecimento da população brasileira. A população brasileira, há alguns anos, já vem sofrendo com uma crise financeira que, devido à pandemia, se agravou, se intensificou. E é isso que nós vamos demonstrar na nossa pesquisa. Bem, eu fiz essa rápida referência, essa rápida introdução para explicar que a temática versa sobre dois novos diplomas, ambos versando sobre segurança alimentar e direitos humanos à alimentação adequada, e ambos regulamentando regras para os bancos de alimentos. Até esses dois diplomas que titulam a nossa pesquisa, se você fizesse uma doação, mesmo que sem dolo, sem intenção de prejudicar, mas essa causasse algum tipo de dano a outra pessoa, você seria responsabilizado. A partir da promulgação em 2020 desses dois novos diplomas, as leis a favor da doação ficaram mais flexíveis. E daí surgiu uma nova questão muito importante, na verdade. Uma questão que, de um lado, você tem juristas e pesquisadores do direito que viram um avanço significativo em um momento de pandemia, de escassez de alimento, em fome agravada, onde 50% da população vivencia insegurança alimentar, e dois diplomas normativos novos que trouxeram avanços à lei de doações de alimentos. Isso é muito importante, porque os bancos de alimentos, eles vivem de doações. E o que são os bancos de alimentos? Os bancos de alimentos são equipamentos públicos montados justamente para a captação de alimentos que seriam desperdiçados, seja no âmbito das indústrias, no âmbito das feiras livres, no âmbito das pessoas, das relações pessoais. Bem, o que existia, o que predominava no país eram regras que, diante do contexto de doação, se você doasse de bom grado, por exemplo, uma lata de sardinha, um enlatado, e esse enlatado causasse dano à pessoa que recebeu, você poderia ser responsabilizado civilmente, criminalmente e por aí vai. Isso retraía as doações no país. E aí, ao longo da nossa pesquisa, descortinamos esses dois pontos de vista. Mostramos que para o direito foi um avanço singular e necessário, ainda mais no momento em que o país enfrenta uma escassez de alimento muito grande. E por outro lado, aos pesquisadores de segurança alimentar, é esperado que haja uma certa ponderação. Alguns deles levantam até outras críticas que são bastante pertinentes, que seriam sobre o desmonte dos aparelhos de segurança alimentar, que são onde estão os bancos de alimentos. Para desmontar esse argumento, nós demonstramos que um edital do ano passado distribuiu recurso para aqueles bancos que conseguiram se habilitar e cumprir os requisitos necessários impostos pelo Ministério da Cidadania. Estes conseguiram ser contemplados. Disso, existem outros pontos importantes, não só legislativos, para demonstrar a importância da modernização dessa norma. Como, por exemplo, ela poderá afetar o dia a dia das pessoas. Na nossa pesquisa,
existe um dado de jurisprudência que demonstra que essa norma antes era um tema difícil de lidar, sensível até mesmo para os magistrados. Mas, ignorando os julgados, a lei federal está posta, o decreto federal está posto. E, em alguns estados do país, e aí citamos estados do Amazonas, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro e alguns municípios do Rio Grande do Sul, foram criadas novas normas locais a fim de exterminar possíveis lacunas da lei, ou seja, houve o aprimoramento da lei. Então, em conclusão ao nosso trabalho de pesquisa, você verá que o arcabouço normativo, para além de qualquer opinião política divergente, apresenta avanços sim. Há necessidade de mudanças e aperfeiçoamentos? Sim, o parlamento brasileiro deve e pode fazer isso. Mas, por outro lado, você tem pesquisadores da área da saúde alimentar que fazem indagações pertinentes. Por exemplo, se o alimento for alterado, sofrer algum dano durante o trajeto, quem será responsabilizado? Se houver uma doação de um alimento em que a lata foi amassada e a pessoa que recebeu ao consumir sofreu algum dano, quem será responsabilizado? São indagações importantes. Mas fato é que os diplomas como estão são um avanço. Se você chegou até aqui, agradeço pela sua atenção ao nosso tema de pesquisa. Espero que esta apresentação permita que você desperte a curiosidade sobre o assunto e tenha interesse não somente em pesquisar mais sobre o que falamos, mas também contribuir, de alguma forma, para apoiar os bancos de alimentos e iniciativas que ajudam a mitigar a fome na sua região. O Brasil passa por um momento difícil. As novas normas são importantes, mas o fundamental será o interesse que todos nós temos de ajudar de alguma forma.